São agora 10h30 da manhã, está na altura de olharmos a imprensa de hoje. Para ler os jornais de terça-feira, hoje temos como convidado o escritor João Lopes Marques, que publicou recentemente o livro Choque Cultural, que de resto tenho nas minhas mãos para daqui a pouco conhecer um pouco melhor. Para já vamos olhar os jornais. João, muito bom dia, bem-vindo. E por onde é que vamos começar esta leitura da imprensa? Eu decidi começar pelo Jornal I, por uma reportagem assinada pelo Ricardo Paz Barroso sobre os carteiristas de Lisboa. Não é? O que me chamou a atenção foi a organização que eles revelam, não é? Enquanto rede no centro de Lisboa, na Baixa de Lisboa, e toca-me particularmente porque eu vivi nos dois locais mencionados na reportagem, que é na Rua dos Fanqueiros, cheguei a viver lá durante 1 ano e meio, e ao pé do Largo das Portas do Sol, vivia na Rua das Escolas Gerais. E apanhava o elétrico 28, precisamente, para subir em Costa. E vi-os em ação diariamente, não é? Durante estes anos. E, de facto, é impressionante como naquela zona da cidade, eles são eficazes. Todos os dias havia um escândalo no elétrico 28. Como eles dizem aqui, da parte da tarde. O 28 é mais à tarde, o 15 é mais de manhã. É com grande detalhe, não é? Na forma está como eles muito agem. bem esmiuçado, de facto. Muito divertido ao mesmo tempo. É um bocado tragicómico, porque há pessoas que perdem muito dinheiro, como este turista italiano que em 2011 ficou sem 3.700 euros, que trazia na carteira. Mas o mais sórdido é que o próprio representante do FMI em Lisboa, o austríaco Albert Jäger, também foi assaltado, ficou sem carteira. Não é? E temos aqui também alguns dados importantes para ler neste artigo, nomeadamente alguns dos carteiristas. É uma gramática da profissão. E o que me chocou também é como isto está tão profissional hoje em dia. Portanto, é um facto. E tem, no fundo, o seu estatuto já. E de resto é um artigo que merece chamar de primeira página, com alguma ligação à notícia do dia, com a chegada da Troika a Portugal. Escreve o I, um português foi ao bolso da Troika. Vamos até ao Jornal de Notícias. De resto, uma das notícias que demos ontem, a propósito aqui de um protesto em Nova Iorque, com mulheres a reclamarem direito a fazer topless, é o destaque da última página do Jornal de Notícias. Porquê é que o João escolhe esta notícia? Porque tenho escrito algumas crónicas nos últimos meses. Eu vivo na Estónia, portanto, e na Estónia assino uma coluna ou de opinião semanal, e isto tem sido um tópico para mim lá, porque eu fui pai há 1 ano e, portanto, eu e a minha mulher muitas vezes andamos em locais públicos e uma das regras, pelo menos nos países nórdicos, é amamentar o bebê, sempre que houver necessidade, sempre que o bebê tiver fome. Certo. E é interessante como lá é muito normal, mas noutros países há uma tensão. Inclusive tivemos um mini escândalo na Holanda, que aparentemente é um país muito liberal, mas há 2 meses estávamos num lounge em Amsterdão e vieram-nos chamar a atenção porque a bebé estava a mamar do mamilo. Portanto, eu acho muita piada elas dizerem, nós dizemos que não há nada de errado com o mamilo feminino. Na verdade, o mamilo é onde está a fronteira entre, muitas vezes, o erotismo e a pornografia, mas esse lado muito animal que nós temos, de amamentar a cria, não é? As pessoas têm muitos preconceitos em relação a isso. E quando temos, de facto, tantos médicos a dizer que o leite materno só traz vantagens para a mãe e para a criança, é incrível como é que ainda hoje as pessoas... E nessa medida, acho que este protesto pode fazer sentido para alertar para este preconceito. Digamos. Muito bem, fica então essa nota. Vamos até ao Jornal de Negócios, a propósito de Miguel Relvas, também em destaque de primeira página, dizendo que é ele que tenta acelerar aqui os concursos para dirigentes públicos. O que é que lhe apetece dizer a propósito desta notícia? Eu não vivo em Portugal, não é? Vou acompanhando a lógica relvista um pouco à distância, mas obviamente que como jornalista, também escritor, mas sobretudo como jornalista, estou muito preocupado agora com as declarações do António Borges há dias. Com a questão da RTP. Exatamente, da concessão, da eventual concessão da RTP a privados. A invisibilidade, neste caso, do ministro Miguel Relvas, mas muitas vezes uma extrema visibilidade, normalmente pela pressa. Esta lógica relvista assusta-me muito. O primeiro-ministro diz que ele é um doer, não é? É uma pessoa que faz, não é? Eu acho que ele, se calhar, está com um excesso de voluntarismo, ou então tem alguma agenda muito rápida, ou porque está em vias de sair, ou porque está no sangue, não é? Quer dizer, mas acho que
Eu tenho alguma vergonha em ter um ministro destes no governo, em exercício. O caso da licenciatura, por exemplo, não é? Choca-me. Como cidadão português, choca-me muito. E como cidadão português, e passando para outra das notícias, como é que olha para uns dados aqui divulgados no Diário de Notícias e que diz que a partir deste ano os portugueses que estão lá fora vão ter que começar a pagar propinas para aprender o português? Sim. Acho uma vergonha. Para já ainda não há aqui valores, mas... Vão decidir hoje e amanhã, creio, não é? Precisamente. É uma vergonha. Portanto, eu moro fora de Portugal há 10 anos e vejo a importância da língua portuguesa no estrangeiro, para os estrangeiros e para os lusodescendentes, que muitos deles são estrangeiros também, não é? Têm, por exemplo, nacionalidade francesa. E este divórcio entre o estrangeiro que quer aprender português, o lusodescendente e a língua portuguesa, porque as pessoas não estão neste cenário internacional muito dispostas a ter custos adicionais, isto só vai levar a um anulamento gradual da língua portuguesa e da projeção da língua portuguesa no mundo, que é o nosso maior ativo cultural e económico, como há estudos que provam, não é? E eu acho que isto é cegueira, é cegueira. A língua portuguesa, bom, eu também sou guionista de um programa sobre a língua portuguesa na concorrência, que é o cuidado com a língua, e portanto nos últimos 6 anos criei uma afinidade muito forte com a língua portuguesa e com a riqueza da língua portuguesa. E acho que Portugal não respeita muito a língua portuguesa. Isto é outra prova, isto é uma prova última quase, não é? Sem dúvida. E a propósito de questões financeiras, temos aqui também o Diário de Notícias, que diz que esta rede de bicicletas, proposta pela Câmara de Lisboa, é um projeto que já tem 3 anos e que continua a ser sucessivamente adiado. Eu sou muito sensível às bicicletas. Pois, acredito que deve andar muito mais de bicicleta do que se vê-se cá em Lisboa. Sim. O problema lá é na neve, não é? Há a época da bicicleta sei lá, de março, abril até outubro, depois temos que parar, senão derrapamos no gelo. Mas vivi também 2 anos em Amsterdão e, portanto, a bicicleta era o meu cavalo de ferro, não é? A verdade é que em Portugal andamos a adiar uma decisão mais estruturada, mais definitiva, sobre o papel da bicicleta, sobre as redes de bicicletas. A bicicleta é mais do que um veículo, não é? A bicicleta tem aqui também uma carga muito ideológica, além de ser ecológica, não é? Mas a bicicleta é um estado de espírito. Além da pessoa fazer exercício diário, tem uma relação diferente com a cidade, tem uma relação diferente com os outros. Portanto, na prática faz bem a tudo, não é? Faz bem ao ambiente, faz bem à pessoa que faz isso, faz bem à cabeça. É muito importante e é um exercício de liberdade. Absolutamente, estou de acordo. E para fechar, vamos aqui olhar para, a propósito de algumas declarações do Presidente da Unilever, que falava a propósito da crise e para responder à crise, como é que as marcas estão a pensar em resolver a crise, nomeadamente aqui na questão de redimensionar o tamanho das embalagens, que parece uma coisa simples, mas quer dizer, num orçamento de acordo aqui com os dados, temos um espanhol que em média gasta 17 euros nas compras. Se gastar 3 ou 4 euros num detergente, já faz toda a diferença, não é? Como é que olha para isto? Com muita preocupação. Isto tem que ver com a crise, não é? Obviamente. Mas, de facto, a Europa está a entrar numa espiral de pobreza e de empobrecimento, não é? Das classes médias, sobretudo, e classes baixas, naturalmente. E o fosso entre ricos e pobres não para de aumentar. A Unilever, de facto, é uma grande empresa mundial, não é? É anglo-holandesa, mas estamos a entrar na lógica do low cost por necessidade versus o gourmet. Hoje em dia é ou gourmet ou low cost. Sim, a verdade é que há cada vez mais pessoas que têm que se contentar com o low cost, que é de muito má qualidade, muitas vezes, não é? E depois há uns quantos que continuam no gourmet. E isto assusta-me muito, porque é no fundo o fim da abundância e vai obrigar a um certo revisionismo. Eu sou muito crítico do papel da Alemanha nesta crise, já escrevi um manifesto na Estónia, acho que tenho falado nisso em todas as entrevistas, até de promoção do próprio livro. Sim, eu tenho um boicote a produtos e serviços alemães neste momento, porque sinto uma grande revolta em relação às políticas moralistas e moralizantes da CDU, do partido da chancelarina Angela Merkel. Acho que, bom, o Paul Krugman já escreveu livros sobre isso, escreve semanalmente colunas muito boas sobre isso. Claro que há um modelo keynesiano
que estas pessoas mais de esquerda, vá lá, defendem, e eu continuo a acreditar que esta crise é desnecessária, ou pelo menos esta austeridade extrema que está a ser exigida num período curtíssimo, não é? Não está a fazer não vai levar a nada. Não vai levar a nada, vai levar a grande infelicidade e alguma tragédia, porque a Alemanha está mais preocupada com a hiperinflação dos anos 20 do que propriamente com situações de perda de democracia, como por exemplo aconteceu com a chegada de Hitler ao poder nos anos 30. Não é? E vamos, João Lopes, muito rapidamente, apenas num minuto, falar, e aqui falando de algumas coisas divertidas a propósito do seu livro, o livro de viagens mais divertido do ano, onde com alguma inveja percorre os 5 continentes. E eu depois pergunto-lhe, porque é que acha que isto pode ser o livro mais divertido do ano? Qual é a ideia? Eu acho que aí há um olhar diferente. Em termos de livros de viagem, eu tentei usar muita ironia, algum humor. É um livro muito biodiverso, portanto voa a muitos continentes, a todos, não é? E a muitos países e culturas, nações diferentes. E tem uma vertente mais antropológica. O que interessa aqui, digamos que as paisagens são as pessoas e a sua cultura. Sim. E é um livro que tenta descascar, esmiuçar ao limite uma tara coletiva. Eu gosto muito de colecionar taras, tiques, manias das pessoas, não é? Num sentido bonito, não é? Não sou sequer um voyeur, mas sou muito curiosa, e quando uma pequena coisa, uma particularidade, uma idiosincrasia se torna coletiva de uma nação inteira, então é muito divertido. E então, eu acho que é por aí que o livro ganha em diversão e arrisca-se a ser, e concordo com o editor, um dos livros mais divertidos do ano. É para ler e para quem nos vê que tem a oportunidade de ler e dar as suas opiniões. Choque Cultural. João Lopes Marques, muito obrigada por ter estado connosco, a apresentar-nos o seu livro e também para ler os jornais desta terça-feira. Vamos fazer agora uma pausa. Neste Jornal das 10 voltamos às 11 para atualizar toda a informação, com destaque para a chegada, uma vez mais, da missão da Troika a Portugal. Até já.